setor de propaganda, marketing, de uma maneira geral, ele é um termômetro muito bom do que está acontecendo na economia. Depois de 7 anos dessa recessão louquérrima, que o consumo encolheu, que o investimento desabou, que os gastos públicos também estão se reduzindo, e paralelamente a isso você tem uma crise na mídia convencional, né? Jornais, revistas, TV aberta, mesmo TV a cabo, sofrendo uma concorrência das redes sociais, do Google, do WhatsApp, do YouTube aqui, né? Concorrência da gente aqui. Então, Glaucio, como é que fica o setor de agências de propaganda? Como é que fica o setor de propaganda, não só no Brasil, mas no mundo, diante dessa revolução quase gutenbergiana, né? É curioso, a gente está falando sobre isso hoje, que hoje de manhã eu tive um papo com um francês que se especializou em discutir as transformações das empresas de uma maneira geral a partir da entrada do mundo digital. Então, a primeira coisa que é importante pontuar é que não é a transformação da propaganda, é a transformação do ambiente de negócio de uma maneira geral, né? Com a entrada do mundo digital, o varejo está sofrendo muito, né? Os e-commerce transformaram completamente o negócio, foi muito para o lado digital, agora está voltando, está ficando mais ou menos no meio do caminho. Isso é uma área que a gente até navega bem, porque a gente tem clientes na área de varejo importantes. Esse ano nós fomos ao NRF, que é uma importante feira lá nos Estados Unidos, em Nova York, sobre varejo. Então, assim, o negócio, de uma maneira geral, está se transformando. Acho difícil a profissão que não esteja afetada pela tecnologia e pelo mundo digital. Mas, falando especificamente do nosso, como está afetando aqui no nosso, a gente está tendo que lidar com outros tipos de conexões, né? Porque nós sempre fomos um intermediário entre marcas e pessoas. E a gente escolhe os canais para fazer essa conexão de forma mais efetiva. E durante muito tempo essas conexões se davam no ambiente que a gente chama tradicionalmente de mídia offline, né? Que hoje até se discute um pouco o que é offline e online, porque tudo é a mesma coisa. Então a mídia convencional, que não gosta de ser chamada de mídia convencional, era o nosso principal canal. Hoje o nosso canal é tudo, né? Inclusive o lema, vamos dizer assim, a principal base da minha agência é uma comunicação sem moldura. A gente fala sem moldura porque antigamente a gente tinha a moldura do espaço, né, que era 21x28 da revista ou da página do jornal, ou o tempo, a moldura do tempo, e hoje a gente tem que trabalhar para além das molduras, a gente tem que criar alguns fatos que se repercutem em diferentes plataformas. Então, esses anos todos foram anos de aprendizado nesse universo muito mais difícil do que o universo que a gente tinha anteriormente. Ele é difícil porque você pega o consumidor de forma pulverizada, não tem mais o canhão, ainda tem o canhão da Globo, a gente não pode ignorar, ainda tem o canhão, mas aquele canhão, aquela efetividade anterior não existe mais e a tendência é ficar cada vez mais difuso mesmo. Então o trabalho é mais complexo, às vezes o investimento é maior do cliente, porque ele tem que, para ter a abrangência de uma Rede Globo, ele tem que atuar em diferentes frentes, acaba que o investimento ele é pulverizado, mas pode ficar no final até maior. E por outro lado, você cria um pouco mais de intimidade com o consumidor se você faz isso de forma bem feita. E para a agência, o pior é que a receita diminuiu, né? A maneira de trabalhar te exige mais mão de obra, te exige mais especialidade, mais diferentes skills dentro da agência, inclusive em algumas áreas com turnover acima do que a gente estava acostumado. Então é mais caro para a agência. Mas a criação também mudou, né, Glaucio? Porque uma coisa é você fazer um anúncio ali no horário nobre da Globo, no intervalo do Jornal Nacional, né? E outra coisa é você mandar via YouTube, ou, né, que você não, que vai entrar num horário XYZ, quer dizer, tem que ser uma mensagem rápida, tudo tem que diferente, capturar Sim. O mais importante é quando você consegue desenvolver um fato e esse fato se desdobra, né? Eu vou contar um exemplo aqui que é um case da agência, tá? A gente lançou o filme
Polícia Federal, a lei é para todos. E a gente criou um fato, você deve lembrar, a gente colocou uma pilha de dinheiro falso em Curitiba, uma pilha enorme, e aquilo se repercutiu em todos os canais e a gente gerou uma comunicação e uma interação com o consumidor a partir daquele fato. Então, às vezes, a criação, ela não está criando filme, não está criando anúncio, mas está tentando criar um fato e desdobrar toda a comunicação a partir daquele fato. Isso tem sido muito comum, né? As empresas procurarem fatos que sejam geradores, muitas vezes, de mídia espontânea, a maioria das vezes, e desdobra essa ação nos meios tradicionais ou mesmo na mídia do universo online.